Bom, a gente vai ter um momento agora muito especial com a Aleph Brit. Ela vai lançar o livro dela que chama Marcas do Amor. O amor e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijaram, se encontraram, né? E a gente vai ter esse momento aqui de conhecer um pouquinho mais esse livro. Depois vocês podem ir no stand dela para autógrafo, né, Aleph? Aleph, conta primeiro se apresenta aí para quem ainda não te conhece. Meu nome é Aleph, eu tenho 32 anos e eu estou lançando esse Marcas do Amor hoje, que é a continuação do Marcas do Espírito. Fala um pouquinho aí pra gente de sua trajetória na escrita. Você tem são esses 2 livros? Você escreveu mais alguma coisa? Então, esses são os meus livros de romance, infanto juvenil e young adult, mas eu também tenho um conto chamado Memórias de uma Pandemia, que é inspirado em fatos reais. Tem 3 textos no Devocional Pentecostal da Família Cristã. Tem um conto de Natal na coletânea da God Books para a Glória de Deus, e vai sair um artigo acadêmico e um livro de teologia sistemática. Muito bom, Aleph, obrigada. Bom, então agora conta aí pra gente um pouquinho desse seu livro que você está lançando aqui na FEFIC, né, sem dar spoiler, assim, mais ou menos como que é a história, como que você começou a escrever esse livro, o que te inspirou? Então, primeiro eu publiquei o Marcas do Espírito, que surgiu assim, eu não tinha expectativa nenhuma. Um dia eu estava dormindo, quase dormindo, veio uma frase na minha cabeça, e a partir dessa frase Deus foi me dando toda a ideia da história, e eu publiquei o Marcas do Espírito. E assim, quase todo mundo que leu gostou, um ou outro só que fez algumas críticas, que na verdade para mim foram elogios, como eu falei na última roda de conversa, né? A pessoa que falou que o meu protagonista era muito bobo, que que o povo não se beijava, que achou todo mundo perfeito demais porque ninguém tinha defeitos muito graves de caráter e esse tipo de coisa. Só que aí os leitores, eles começaram a fazer alguns comentários que não eram críticas, mas sugestões. Por exemplo, que o Jeremias, que é o protagonista de Marcas do Espírito, mas não aparece muito. Por quê? Porque ele começa narrando, ele é o narrador, mas a história, a maior parte dela, são os pais dele contando do passado, dos anos 80 aos anos 2000. Então Jeremias mesmo, ele tem pouca atuação, ele é só meio que apresentado e ele narra a história. Então os leitores viraram para mim e falaram: eu queria saber mais sobre o Jeremias. Eu queria saber mais o contexto, eu queria saber como que a família dele fazia para esconder todos os segredos dele. Aí teve gente que fala pra mim: eu queria que tivesse mais romance. Aí outros falaram assim: eu queria que tivesse menos tragédias. Porque no Marcas do Espírito, né, a gente sabe o tempo todo que houve uma tragédia que os pais não quiseram contar para Jeremias. E a gente sabe que houve e vai tentando desvendar o que aconteceu. E assim, realmente é uma tragédia mesmo. Eu não escondo, claro assim, que eu não vou dar spoiler e falar o que é, mas desde a sinopse fala que acontece. Aí eles pediram menos tragédias, sabe? Então assim, e uma pessoa assim que fez um pedido que foi o mais decisivo. Porque no Marcos do Espírito todos são crentes, todos são cristãos. Então não tem muito aquela pegada evangelística, porque todo mundo já é cristão, todo mundo já serve a Deus, já é aquele contexto de igreja, aquele contexto de família cristã, de relacionamento cristão. Então uma pessoa assim, que já foi cristã, hoje diz que não é mais, porque se decepcionou, né, com a igreja, e leu Marcos do Espírito, falou que queria ler algo escrito por mim, que mostrasse uma conversão, que mostrasse como que seria uma conversão, como seria o agir de Deus fora do ambiente de igreja. O agir de Deus, assim, na vida normal. Que mostrasse realmente uma história de conversão. Então, assim, eu fui pegando todas essas sugestões que eu recebi, e foi assim que surgiu o Marcas do Amor, que ele tem tudo isso. Ele tem mais romance, ele tem menos tragédias,
mas também tem menos explicações de algumas coisas. Ele mostra assim conversão, porque o protagonista é o Jeremias. Ele vai relatar ele no ensino médio e ele vai encontrar com duas pessoas, vai conhecer duas pessoas. Um amigo que se diz cristão, mas na verdade não é, e uma menina, né, que na verdade assim, é meio que o romance que não acontece, que não é cristã, que odeia igreja, odeia qualquer coisa referente ao cristianismo. Então, e é isso. Muito bom. Aleph, assim, eu não sou escritora, então eu acho que deve ter muito desafio aí no caminho para você escrever o livro. Você pode contar assim, quais foram os seus maiores desafios? O que aconteceu durante a escrita desse livro? Então, a parte de escrita, dizem que geralmente é a mais fácil de todas. Mas nesse Marcas do Amor eu passei por algumas dificuldades que geralmente não acontecem. Porque o meu notebook deu problema, e depois eu descobri que o meu PC de mesa estava sem internet porque tinham tirado a placa de vídeo dele. E isso assim, já estava no final, cheguei a ter alguns bloqueios, né, de escrita, mas isso é normal. Agora sim, a parte mais difícil foi a parte da pós-escrita. Leitura beta, leitura crítica, diagramação, revisão, a parte de produção mesmo, assim. Isso que é o mais difícil, principalmente porque eu queria lançar na FEFIC, que está acontecendo agora em julho, né, meados de julho, e em junho eu ainda não tinha terminado. Então, assim, foi uma corrida contra o tempo. Então eu falo assim que realmente foi um milagre, porque assim, as partes mais difíceis foi tudo de última hora. Desafio, né, de escrever. E deixa eu te perguntar, quais que são os valores cristãos que você pode destacar aí pra gente do seu livro? E quais as principais lições que as pessoas que lerem o seu livro elas podem tirar? Então, eu anuncio ele dizendo que ele é um amor proibido que não acontece, que não aconteceu. Ele é um romance que não aconteceu. Porque o Jeremias, ele tem 15 anos, é cristão e só namora pra casar depois dos 21 anos. A Lorena, que é essa menina, ela tem 18 anos, ela não é cristã, além de não ser cristã, rejeita qualquer coisa referente ao cristianismo, e não namora porque só fica. Então fica aqueles dois naquele embate, ela tentando seduzir ele e ele não aceitando, mas ao mesmo tempo ele sabe assim que está surgindo aquele sentimento, mas que ele não pode viver esse sentimento. Então é aquele conflito. O tempo todo ele nega que está acontecendo alguma coisa, mas até que acontece assim, não é bem spoiler, porque meio que acontece logo no começo. Assim, com as negativas, assim, com a firmeza dele, ela acaba cedendo e para de tentar seduzir. Então nisso aí surge assim, um relacionamento de amizade entre ele, ela e o outro rapaz que é o João Pedro, e eles começam a ter conversas sobre Deus, conversas sobre a fé, e vai mostrar justamente isso, como testemunhar o evangelho muitas vezes sem palavras, mas com a experiência de vida, com o testemunho, de mostrar que se é diferente no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração corrompida. Interessante. Som. Aleph, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tem autores que eles se inspiram em algum livro para escrever o livro deles, ou em alguma história. Você se inspirou em alguma coisa, algum livro, alguma história, para escrever esse seu livro? Então, eu inspirei no jeito de escrita da Angélica Pina, porque ela trata de temas que são muito comuns na literatura secular, mas não são comuns na literatura cristã, e ela trata desses temas de forma cristã, como relacionamento abusivo, abandono parental, bullying, insegurança,
conflitos, traumas. Então, assim, eu não tenho costume de consumir literatura secular desse tipo, porque pra mim, o livro ser interessante pra mim, eu tenho que aprender alguma coisa ou eu tenho que me identificar. E, assim, e da literatura secular, eu só consigo me identificar com os livros 12 e menos. Nunca mais do que isso. Então, assim, os livros da Angélica foram, assim, os primeiros, assim, que eu conheci que tratam desse tipo de tema, que é atual, que é relevante, sob um ponto de vista cristão. E isso me inspirou bastante. Olha aqui falando. Deixa eu... Olha. Som. Voltou. Deixa eu... A bateria. A bateria dele. Eu acho que quando vocês escrevem um livro, né, vocês querem passar uma mensagem, querem impactar a vida das pessoas. E o que você espera com esse seu livro, assim, que impacte a vida das pessoas? Qual a mensagem que você espera que elas recebam com esse livro? Marcas do amor que tem duplo significado. Tem, assim, a questão do amor romântico, que não aconteceu, que não poderia acontecer, que gerou marcas, gerou traumas. Então, por isso a revolta que o protagonista expõe aqui. Mas também as marcas do amor de Deus, que marcam a nossa vida e nos transformam para sempre. Muito bom, aí palmas, né? Agora, antes da gente terminar esse momento com a Aleph, com o livro dela aqui de Marcas do Amor, eu quero que você fale aí pra gente por que a gente deve ler esse livro, o que tem de especial aí nesse livro que a gente precisa ler. Olha, gente, isso é complicado, porque eu acredito que cada um tem um gosto, cada um tem seu momento, assim. Eu entendo que quem só gosta de fantasia, só gosta de distopia, não vai se identificar, não vai gostar, porque é vida real e tá tudo bem. Mas assim, se você gosta de romance, gosta de ensino médio, gosta de conflito adolescente, gosta de defesa da fé, gosta de testemunho cristão, gosta de evangelismo, esse é o livro para você, isso eu posso dizer. Muito bom, então é para todo mundo, né? Eu acho que desses pontos que ela falou, pelo menos algum aí, todo mundo se identifica, né? Obrigada, Aleph, muito sucesso aí no seu livro e que, de fato, ele alcance muitas pessoas, impacte muitas vidas e cumpra o propósito pelo qual ele foi escrito. Palmas de novo aqui para a Aleph. Ela vai ficar aqui no stand, então quem quiser comprar o livro, pegar um autógrafo, conversar com ela, fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá, gente? E daqui a pouco a gente volta com mais programação.